Yes. Yes, now we are live, okay? So welcome everyone. Welcome to Ócudos Academy. Então sejam muito bem-vindos à Ócudos Academy, a sua academia de inglês corporativo. E a gente está aqui hoje para falar de acrônimos ou acronyms. E é interessante, né, que o uso dos acrônimos ele pode ajudar muito a gente a quebrar algumas barreiras. O acrônimo ele serve como um icebreaker e você vai entender por quê. Como que a gente pode usar isso de uma maneira fácil, rápida, além deles ser um icebreaker, deles, né, serem um icebreaker em alguns casos, eles também podem facilitar a comunicação e agilizar a nossa performance. Por quê? Porque a gente vai usar abreviações para falar coisas que todo mundo fala no dia a dia. E aqui na Inglaterra é muito normal, não só na Inglaterra, mas nos Estados Unidos também, usar os acrônimos no dia a dia do funcionamento corporativo, né? Então a gente vai trabalhar com isso também, para que vocês possam lembrar dos acrônimos. Eu vou chamar aqui o Óculos para participar com a gente. Já está tudo a postos, Lê, para você entrar? Yep. Ok, então vamos lá. Vamos entrar aqui live no Óculos também. Isso para quê? Para que a gente possa estar ao vivo em todas as redes. Então, estamos ao vivo no Facebook, LinkedIn, YouTube, X, e também aqui no Instagram. Lembrando que, para quem está no Instagram, eu sei que às vezes é mais fácil estarmos no Instagram, mas no Instagram a gente não consegue compartilhar os slides. Espera aí que eu tive um fechamento de câmera aqui para o Instagram, agora abriu, ok? Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E se vocês tiverem perguntas, por favor, me interrompam. Aqui, eu sei que não dá para vocês interromperem, como no Zoom, né? De, posso falar alguma coisa, né? Mas, na verdade, vocês podem mandar as mensagens. O Alexandre está filtrando, está com a gente aqui até o final da live, então ele está filtrando tudo que está acontecendo aí no chat. E então a gente vai estar aqui trabalhando com vocês. E aqui no Insta eu estou dando uma olhadinha, então sejam super bem-vindos. Olá para o Lindomar, que está por aqui. A Maria Aparecida, que está voltando. Welcome back, it's always time. Yes. Qual que é o melhor tempo para a gente trabalhar no nosso inglês, né? É hoje, né? Que é o único momento que a gente vive. Então, sejam super bem-vindos. Hoje eu estou mega feliz, tem muita coisa acontecendo para a gente aqui do Óculos e eu espero que esteja acontecendo para vocês também, né? Quem me conhece sabe que eu tenho o meu lado esquizotérica, como diz o Alexandre, e Mercúrio não está mais retrógrado, a gente está numa uma lua cheia, né? Uma lua cheia pink aí, já estamos saindo dessa lua também, mas muita coisa boa para acontecer aí. E também tem uns aspectos diferentes também, mas a gente não está aqui para falar de astrologia, eu só falo porque influencia também na maneira que a gente responde as coisas, e é importante a gente entender o nosso mood, às vezes, né? O nosso mood é como é que a gente está frente a tudo que está acontecendo no mundo, né? Essa coisa da polaridade. Então, como é que a gente trabalha com tudo isso? Por isso que eu venho aqui na Óculos Academy trazendo para vocês coaching, psicologia positiva. A hipnose não faço aqui ao vivo, tá, gente? Por quê? Porque eu sei que tem gente que assiste a gente dirigindo, some people are driving, e pode ser perigoso. E tem pessoas que também assistem a gente, ou ouvem a gente enquanto estão trabalhando. Então, a gente não deve fazer a hipnoterapia, assim, isso é uma questão ética, inclusive, então eu tenho certeza que quando eu estou fazendo hipnoterapia com grupos ou com alguma pessoa, a pessoa está num lugar que ela não vai ser incomodada e não está mexendo com máquinas ou dirigindo, tá certo? Porque é uma responsabilidade também do hipnoterapeuta, tá bom? Então a gente traz a PNL, Programação Neurolinguística, novo código, o código tradicional ou a PNL clássica, como a gente diz, e em algumas semanas eu vou conseguir trazer também o código emergente para vocês, porque estou indo para fazer o curso com o professor Dr. John Grinder, que é uma honra, Michael Carroll também, que é o Master Trainer da NLP Academy, e com a Carmen Bostic Sinclair, então são gigantes aí no mundo da PNL, né? Só para vocês terem uma ideia, Grinder foi quem trouxe a PNL para o mundo, junto com Bandler, ok? E ele, na época, era o professor e orientador do Bandler. Então, realmente, para mim, é uma honra servir. Então, a gente vai estar lá em Portugal, para quem quiser, quem tiver interesse, que eu sei que tem coaches aqui assistindo, tem terapeutas. Então, vocês saibam que a gente vai estar lá. E quem quiser ainda dá tempo, porque o curso começa dia 6. Eu vou só para a segunda parte do curso, mas
É uma honra, né? E hoje, gente, tem notícia boa, aê, Jazzy Hands. Também comecei o meu MBA internacional aqui, então vou conseguir trazer ainda mais conteúdo para vocês. Um MBA que vai estar abrangendo em muitas áreas, muitas coisas de business, negócio corporativo, que é o que eu vivo, é o que eu respiro no dia a dia, né? A Rose aqui está perguntando se eu faço hipnose online. Sim, Rose, faço sim. A gente trabalha com o processo de hipnose online. E aí eu trabalho nas aulas individuais ou quando a gente tem mentoria em grupo, que eu consigo trazer isso para o grupo também, tá bom? Então, sem mais delongas, acho que vocês estão super curiosos aí para a gente entrar nos acrônimos ou acronyms, e a gente também tem as abreviações, ok? E aí a gente vai falar delas também um pouquinho, mas hoje a gente vai focar mais nos acronyms, ok? Como a gente pode usar isso no dia a dia corporativo, text message, usar até em e-mails, tá, gente? Não é problema usar os acrônimos em e-mail, só vou falar quando tomar cuidado, como usar o acrônimo como um quebra-gelo, tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então espero que vocês estejam animados, porque eu estou super animada. E vamos lá, vamos que vamos. Okay, so there we go. Without further ado, we can improve our efficiency and our efficacy using acronyms, okay, in the corporate world. So let's carry on. I'm just gonna make it a bit bigger, okay, and please, Alex is going to be filtering all the questions that you might have from home, okay? Rose, pode me chamar no direto aqui. A Rose está falando, como é que eu faço para falar sobre hipnose? É isso mesmo, Rose? A gente pode me chamar no direto. Eu tenho formação aqui pela Inglaterra, tenho formação pelo Brasil também, então a gente consegue trabalhar com bastante coisa diferente, conversando com o seu subconsciente, porque se a gente for pensar, gente, o nosso subconsciente, ele comanda tudo, né? Não tudo, mas assim, a gente ficar consciente do nosso subconsciente tem um processo para isso, é possível, não tudo, mas o subconsciente ele controla nossa respiração, nosso batimento cardíaco, controla todos os movimentos corporais, né? Que a gente não está aware, que a gente não está aqui pensando, né? A gente está aqui na live já faz uns 10 minutinhos e vocês não pensaram que estão respirando, que tem lá um coração batendo, que o seu aparelho digestório, digestivo está fazendo o processo para você, se você comeu alguma coisa. Então, assim, o nosso cérebro, a maior parte dos nossos processos, eles são subconscientes e inconscientes, né? Então, a gente vê na linguística como é que a gente pode alterar alguns processos que a gente tem, porque a linguística, ela revela. E não é só a fala, né? É a comunicação também, comunicação corporal, e o visual, auditivo e sinestésico, sempre a gente trabalha com isso. E no mundo, gente, vamos combinar, né? Que a gente hoje em dia está sendo bombardeado aí com a inteligência artificial. Então, assim, você já não sabe quem está falando, o que está falando, você já não sabe se o que você está vendo é realmente verdade, se o que você está ouvindo é realmente verdade, e principalmente se o que você está sentindo é realmente verdade. Por isso que a gente tem que desenvolver a nossa consciência crítica, né? Então, é por isso que eu sou muito questionadora e eu trago isso aqui nas lives, tá? Com PNL, com hipnose, com coaching, com a psicologia positiva, tá bom? Então, vamos lá, porque também estamos aqui para melhorar o nosso inglês, ok? E aí melhora um monte de coisa, né? So, we get better in many other things. So, there we go. So, acronyms are kind of abbreviations, and they are normally formed by the initial letters of the word, okay? To simplify some expressions that might be a bit long, okay? And we do use acronyms. There is a difference between acronyms and initialisms. Então, tem uma diferença entre acrônimos e inicialismos. Eu já falei aqui em outras lives, mas hoje, como a gente está falando principalmente desse assunto, os acrônimos são palavras que a gente consegue pronunciá-las como uma palavra, né? E os inicialismos são aquelas combinações de letras que a gente não consegue dar uma palavra. Inclusive, esses dias, quando eu passei uma mensagem para minha família, né, que eu ia começar o MBA, e aí, MBA, claro, é Master in Business, ok?
E aí, mas em que área, né? O Master in Business é Master in Business internacional, que é o que eu estou fazendo aqui. Mas é interessante que, na hora que veio a pergunta, eu falei, o acrônimo, né? Que é uma abreviação, na verdade, é MBA, porque eu tenho que falar as palavras separadas, as letras separadas, né? MBA. É diferente, por exemplo, que a gente vai falar hoje, do as soon as possible, ASAP, que a gente pode falar com uma palavra, ok? ASAP. Can you do this ASAP for me? Or for example, do it yourself, ok? DIY, ok? Isso é um outro, é um inicialismo, não é um acrônimo, mas eles entram meio que dentro da mesma categoria, tá bom? And in the corporate world, we use this quite a lot to save time. And we also show some kind of professionalism if we know those acronyms, okay? And I'll confess, não foi sempre que eu soube os acrônimos, né? Quando eu cheguei aqui, eu lembro que às vezes eu recebia um e-mail e falava assim, nossa, o que essa pessoa está querendo dizer com isso, né? E às vezes eu passava a informação e falava assim, nossa, o que isso significa, né? Ou às vezes eu ia perguntar para minha diretora, na época a gente não tinha tanta facilidade de pesquisa, hoje está mais fácil, né? E uma outra coisa é que às vezes a gente escreve algumas coisas como se fosse uma interjeição, e as pessoas aqui podem entender como um acrônimo, tá, gente? Desculpa, eu vou talvez ficar mexendo no meu olho, porque primavera está em alta aqui, né? E o pólen também. Então, vocês sabem, quem já me acompanha, sabe que eu desenvolvi uma alergia aí com relação ao pólen. E aí, né, o que o médico diz? Não sai, don't go out, and close your windows. But I'll be very honest with you guys and ladies as well. So we wait here normally 9 months in the cold for the spring, okay? Because here is cold. Então aqui na Inglaterra normalmente é frio. E a gente espera lá 9 meses, né, por um tempo assim, melhor, que a gente possa sair sem blusa na rua, né? Sem blusa assim, não, calma, sem casaco e tal, né? Ou assim, uma blusinha de manga curta, né? Que aqui, 9 meses do ano, provavelmente você vai estar usando manga comprida. E aí, quando dá o tempo bom, o médico fala que você tem que ficar em casa, porque você tem uma alergia respiratória de pólen, e que o pólen está no ar e tem que ficar em casa, porque entra pelo olho, pelo nariz, da boca, orelha, né? Então, aí eu falei, no, no, not really. I prefer to have the allergy. But of course, I have to take medicines for that. And sometimes you're gonna see me like, I don't know if you remember, this gives in the age, né? Some other people might not know. Algumas pessoas podem não conhecer, tá, gente? Eu sou geração X, então na época que eu era pequena, a gente tinha um personagem que era o Fofão. Então, de vez em quando eu pareço um Fofão, eu fico com a bochecha enorme, fico com o olho enorme, porque eu tô com uma reação alérgica daquelas, ok? E a gente toma antistamínico e tudo, né? Fazer o quê, né? What can we do? E também devia parar, né? Aí com com alguns produtos processados que a gente come, né? O pão branco, farinha, né? O glúten. Eu sei disso, mas, né? Ok, alright? Um pouquinho não faz tão mal, mas aí dá alergia, né? Enfim, o certo seria comer só verdura, né? Mas não dá, não. Okay, but there we go. So let's go back to, because sometimes we think that the corporate word, guys, I'm thinking Portuguese and English now, but the corporate word is not something separate from who we are in terms of our body, ok? Because in NLP we use this a lot. Então, na PNL a gente fala muito de fisiologia. Inclusive, eu lembrando para vocês, né, que o professor Grinder, ele foi professor também do Tony Robbins. E eu tive a honra de participar, quando o Tony Robbins esteve no Brasil, eu tive a honra de ser escolhida para ser staff, né, entre outras coisas, porque falava inglês também, porque eu já fui uma late addition, né, já tinham meio que escolhido os coaches, mas aí quando eu mandei meu currículo, que eu tinha inglês fluente e tal, falando, puxa, vai ser legal, né, então eu consegui estar lá entre os 100 coaches escolhidos para estar atuando ali naquele processo, quando o Tony Robbins foi pela primeira vez no Brasil. A gente teve, acho que, 14 mil pessoas na audiência, então foi uma audiência massiva, então foi bem grande, né? Mas enfim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente fala que a gente trabalha primeiro no primeiro nível, que é o nível da fisiologia. E por que eu falo isso? Why I say that to you? Because emotions, we feel them. Então a gente sente as nossas emoções, ok? E quando a gente sente as emoções, tem uma tradução
neurolinguística, né, em linguagem, para a gente entender nossos sentimentos, aquilo se transforma, né, em pensamento, sentimento, e se transforma também em ações. Então, a gente precisa entender todo esse processo para entender a linguagem, a linguística, né? Então, como a gente fala tudo misturado aqui, porque língua nos traduz, linguagem nos traduz, né? Mas também tem a linguagem corporal, e a gente precisa prestar atenção nisso. Na verdade, a gente faz um processo que é mente, corpo e espírito, ou alma, né, o nome que vocês queiram, ou a conexão com o universo, cada um usa um nome, né, mas independente disso, é importante a gente ter essa coerência, so the coherence, and we talk about coherence quite a lot, and we work in a process, and sometimes we're going to be up, sometimes we're going to be down, and then we have the building of the conscience, and or the awareness, and sometimes we are in the base of the pyramid, if we think about of the base or the base of this building, ok? Que Maslow já falava, né, Maslow, que era a base da pirâmide, onde a gente está com necessidades mais relacionadas com o nosso físico, e a gente tem as do topo, que são as do nosso legado, né? Mas in between, no meio do caminho, a gente tem outras tantas necessidades que precisam estar integradas, né? E a linguagem, como seres humanos, é uma delas, tá bom? Mas vamos lá, como a gente usa, né? Como a gente faz o uso da linguagem, como a gente reage em termos de palavra, em termos de comunicação corporal. É importante a gente entender isso também, né? Mas vamos lá. Aqui dois acrônimos que a gente usa, né? FYI, que é o For Your Information, ok? E às vezes a gente fala, né? FYI, FYI, e às vezes a gente não entende. Nós brasileiros, quando alguém às vezes usa esse acrônimo numa reunião, imagina você estar lá numa reunião e alguém solta esse FYI, aí você fica, se você não conhece, você fica meio perdido, né? Já aconteceu comigo, tá? FYI, e aí eles falam, para sua informação, né? Que é for your information. E a gente recebe isso muito em e-mail. Então, eles colocam, né, no e-mail, às vezes o e-mail não é endereçado para a gente, ele está como cópia, ou como cópia oculta até, e aí eles colocam só isso aí. Eu lembro que a primeira vez que eu recebi isso no e-mail, foi bem interessante. Eu trabalhava numa empresa de logística aqui, e meu chefe, ele colocou assim, FYI. Falei, nossa, o que será que ele quis dizer com isso? Né? Fiquei pensando, só colocou isso, né, meu? FYI. Falei, caramba, né? Aí tinha a Janet, que trabalhava com a gente, né, nesse local. Eu falei, Janet, excuse me, but I don't know what he means with this FYI. What do I have to do with it? And I remember that I used to work with investigations, okay? Because we used to deliver documents here. Então, a empresa de logística, ela entregava documentos, e eram documentos importantes, eram passaportes, cartas de banco. Naquela época, a gente ainda recebia o PIN, né, do cartão do banco, o próprio cartão do banco. Então, imagina que isso eram todos documentos muito confidenciais, e às vezes perdia, às vezes acontecia, né? Já teve caso de correr, né, que eram as pessoas que entregavam, de assim, sumir para o país de origem com todos os cartões, né, e a gente tinha que ter uma investigação e cancelar todos os cartões imediatamente. Então era um processo muito rápido. E quando eu recebi esse FYI, eu fiquei assim um pouco desesperada, porque eu não sabia o que era, né? Eu falei, ai, caramba, né? E eu era subgerente do lugar, e tinha a Janet, que naquela altura ela respondia para o meu chefe direto, mas respondia para mim também. E eu falei, puxa, né? E essa é uma bobeira, né? Hoje eu sei que é uma bobeira. Mas eu falei, poxa, que vulnerável, né? Não sei inglês, me senti assim, que aquela coisa da síndrome do impostor, né? Meu inglês deve ser muito ruim, que deve significar alguma coisa isso, né? Mas aí eu perguntei para ela, deu risada, ela falou assim, this is an acronym, it's for your information. I was like, okay, all right. So, então, para sua informação, né? E aí tem o WhatsApp. WhatsApp a gente ouve muito em filme também, né? Então, o WhatsApp é o as soon as possible, assim que possível, ou o quanto antes, né? No português a gente traduziria como quanto antes, o mais rápido possível, ok? Então, é importante a gente perceber esse ASAP, as soon as possible, or sometimes we can even say ASAP. ASAP também podemos falar assim. Quando a gente fala ASAP,
é uma coisa mais urgente ainda, tá? Então, por quê? Porque daí eu estou falando em letras garrafais. Não sei se vocês já ouviram aquela coisa que a gente fala que ninguém fala em letra de forma, né? Mas quando a gente coloca alguma letra de forma, assim, né? Às vezes a gente está pedindo uma certa urgência, tá bom? Principalmente com relação a esse acronym, que é o as soon as possible, ok? E aqui tem duas frases. Eu vou pedir que vocês tentem pronunciar, né? Essas duas, e depois eu vou fazer a pronúncia para vocês. So, FYI, or for your information, the meeting time has been changed to 3 p.m. Okay. The other one, we need these figures updated as soon as possible, or ASAP, to finalize the report. Okay. Então, aqui, duas frases, né, só para vocês perceberem onde que pode usar. E lembrando que quando a gente vai pronunciar, muitos adultos, eles não têm o costume de ler em voz alta. Mas eu sempre incentivo isso aos meus alunos, por quê? Porque quando você lê em voz alta, você se escuta. E aí você consegue perceber a sua cadência no inglês. Muitas vezes a sua cadência não está muito boa. O que isso significa? Você não consegue fazer o link das palavras, né? Você não consegue linkar e ter uma cadência. Porque cada língua, ela tem uma frequência e uma cadência diferente. Então, por exemplo, quando a gente estuda aqui, né, já no inglês avançado ou linguística avançada, você vai para algumas cabines, you go to some cabins in schools, and then you put your earphones, ok? E aí lá você escuta, às vezes, a cadência de cada língua. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou nativa da China, ok? Ok? Essa é a cadência. Do inglês é ok? Essa seria a cadência. E do português a gente tem a gente normalmente tem inflexão no final da frase, tá? Então a gente começa a perceber que existe uma diferença. No inglês, por exemplo, se você faz uma pergunta, então eu vou perguntar assim, how are you? Eu posso fazer assim sem nenhuma how are you? E muitos brasileiros, né, quando vêm para cá, eles falam assim, how are you? Né? E sim, mostra entusiasmo. Em alguns lugares vai dar certo, né? Em algumas perguntas vai ser ok, mas às vezes fica um pouco forçado, sabe? Às vezes minhas crianças brincam, né? Você, deve ser brasileiro. Como você sabe, né, que é brasileiro? E eles falam, bom, primeiro porque eles também, né, moraram no Brasil e tal. Hoje eles não falam mais português, falam, mas já com dificuldade. O Nicolas e o Lourenço, a Pietra, sim, fala melhor, né? Mas é muito interessante que eles falam assim, não, porque vocês, né, dão uma cantada, né? Que a gente fala cantada. E é engraçado que a gente não percebe isso, né? We don't realize, né? We sing to talk, ok? E esses dias até um professor meu mentor, que é o Michael Carroll, que eu vou estar com ele lá em Portugal, ele fala, o brasileiro tem essa ginga, né? E é interessante perceber a diferença do português do Brasil e o português do Portugal. Porque é muito engraçado, ele falou, porque o português ele fala mais duro, né? Ele é mais firme, assim, mais fixo, né? E o brasileiro, ele é mais flexível. Então você vê, assim, que ele está morando em Portugal agora, e ele fala assim, às vezes eu sei se é brasileira, se é portuguesa, pelo jeito que a pessoa vem me atender, pela ginga que tem. E a gente tem ginga até na fala. Só que às vezes a gente vai trazer essa ginga para o inglês e fica uma coisa assim meio creepy, como dizem as crianças, né? Creepy. E não só as crianças, mas a minha chefe sempre falava, ela não falava creepy, of course, que é uma coisa esquisita, assim, uma coisa meio, mas um esquisito para pejorativo, sabe? Meio que estranho, assim, too much, é? Mas às vezes dá essa impressão, né? Sabe, o creepy seria, por exemplo, imagina uma professora falando assim, uma criança, tá? Então, vocês entenderam, né? Uma criança assim, claro, pequenininho, ok, mas passou dos 7 anos, você fala assim, a criança fala assim, ok, tá me subestimando, né? Então fica um pouco patronizing, né? Quando a gente fica tentando fazer, parece que está tratando a pessoa meio de bobinha, né? De ingênua. Então, cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente tenta fazer esse jeitão aí nosso, e não para a gente ter vergonha do nosso accent, não é isso, mas a gente toma um certo cuidado para não estar um pouco over, né? Enfim, às vezes acontece, tá? Sometimes it happens. I happen to be like the kind of a happy Brazilian sometimes, and
when I realize that I cool down a bit, ok? Então, às vezes eu chego, né, aquela brasileira, né, o Happy Larry, como eles dizem aqui. Happy Larry é uma expressão, tá? Por que Happy Larry? Não sei, mas é uma expressão, que é aquela pessoa feliz e saltitante, né? O Happy Bunny também tem essa daí, Happy Larry, Happy Bunny. E às vezes eu chego, então, muito feliz, daí eu percebo que, opa, calma aí, calma aí. Esses dias eu estava conversando com uma moça que ela faz um trabalho muito importante aqui com o grupo, né, que a gente faz de carreiras, empreendedorismo aqui para as mulheres, e ela estava conversando assim que começou a primavera, né, e ela já colocou um vestido todo colorido, so a very colorful dress. And when she arrived at the party, she was like very colored. It was raining, okay, because here is normal, aqui é normal, né, o tempo chuvoso. E ela falou assim: ai, Cris, eu era a exuberante da festa, né? E todo mundo lá com o seu little black dress, que a gente coloca LBT, ok? Little black dress. Então ela falou assim: everybody with the LBT. And I was there with a very colorful dress. E o LBT também é um inicialismo, né? Mas é um acrônimo para Little Black Dress. Às vezes, quando a gente texta aqui, né? When we are texting to a friend or something like that, we say, oh, what you gonna wear? And then sometimes we put little black dress and a question mark, because little black dress is kind of a safe bet, ok? Safe bet é a opção segura, né? A aposta segura. Você está sempre bem vestida, né? Com um vestido preto básico, né? Então, de manhã, de noite, você está bem vestida, está formal, pode ir para qualquer lugar, né? Então, é bem interessante que os acrônimos para fazer esse text messaging. E eu lembro que uma vez, no Brasil, eu estava fazendo um processo seletivo. Desculpa, a gente só toma um golinho aqui de suco de cranberry, ok? Delícia. Mas vamos lá, eu estava fazendo um processo seletivo no Brasil para trabalhar numa escola bem renomada, uma escola internacional, e eu lembro que eu estava passando texting para ela, e ela falou, eu não entendo essa linguagem de jovem, né? Nem era mais tão jovem e tal. Mas aí eu falei assim para ela, não, né, não é linguagem de jovem, né? A gente usa isso o tempo todo lá, porque a gente realmente se comunica com acronyms. E se vocês pegarem esse celular das crianças aqui, adolescente, adulto, todo mundo usa text message assim para ser mais rápido, né? Usando os acronyms, ok? Então, principalmente no WhatsApp, né? WhatsApp, Telegram ou alguma outra mensagem mais rápida, assim, eles usam muito e é normal. Seu chefe te passar uma mensagem, você responder com um acrônimo, não tem problema nenhum, não é sinal de desrespeito, tá, gente? It's not a sign of being disrespectful or anything like that, all right? So there is another one here, request for information, RFI. Então, às vezes a gente coloca any RFI, né? Alguma solicitação de informação, posso pedir mais informação, é nesse sentido o RFI. Então, vão anotando aí, quem é de papel e caneta, anota com papel e caneta, e quem é de computador, vai anotando aí também, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuando aqui, ok? EOD, end of the day, ok? Please confirm your decision by EOD so we can proceed. EOD, ok? EOD é também que é encardido, né, gente? EOD, ok? I would like this ready EOD, ok? E aí você fala EOD, I would like this ready EOD, at the end of the day, ok? Então, end of the day. Please confirm your decision by EOD so we can proceed, all right? Q&A normal, a gente até fala aqui, né? At the end we're gonna have a Q&A session, okay? Or we're gonna have Q&A at the end. Today, for example, I was there at the university on my MBA. I'm very happy about it. Quem me segue sabe que faz 2 anos que eu tô aí na luta para conseguir o MBA aqui. O primeiro ano era na Universidade de Westminster, e deu problema com a inconsistência do meu passaporte. We had a problem with the inconsistency of my passport. Why? Because I was studying there as a Portuguese national, okay? And then after, or Portuguese citizen. And then after, when I returned to the UK, because when we had Pietra, we were not sure if we should have a British passport or not. But then when she was born, I said, no, we're going to apply for the British nationality. And we were granted the citizenship, which I'm very honored by that.
And when we had that, we had the citizenship, ok, essa palavra dá uma travalinha, né? O citizenship, a gente teve um mês antes de ir embora para o Brasil. Nós ficamos no Brasil 8 anos, então eu não tinha tido experiência, né, de viver aqui como britânica. E aí, quando eu volto agora com as crianças, when I get back here with my kids, then I applied for the university, and then I had my British passport. So then I sent the documentation, and then they said, well, there is an inconsistency here because we have a citizen with the same name from Portugal, and then now you're coming with the same name, but you're a citizen of Britain. And then I had to explain. But because I had to explain, I also lost. I missed the deadline, and I kind of missed out that opportunity, and I lost a bit of time in this practicalities or bureaucracies. Okay, but then I couldn't do it. Last year, I had a situation that the landlady from here, so the lady who rents the flat to us, requested the flat back, and she said, "Well, you have 3 months." Kind of 3 months to leave, but we're going to organize that. And she thought it would be easier for us to find another home, but it wasn't, because here there is a big problem in terms of housing, and the people who live here, they know what I'm talking about, ok? Então tava com esse problema, e eu falei, gente, como é que eu vou mudar de casa, fazendo faculdade? Então eu travei, não fiz, tranquei, né, a minha pré-matrícula, e aí deu um super problema, e eu falei, bom, agora vou jogar pro universo. I will give it to the universe, maybe, okay? And then it happens, I was invited by another university to go for an MBA. So then I said, why not, okay? And then I decided to go for it, okay? Oh, let me say hello to a few people here, okay? César, querido, beijo no seu coração. Moniquinha, sua linda, que saudade de você também. I miss you so much, okay? It would be nice to see you here. Are you coming to the UK? Because sometimes you get here by summer, so I would like to know about it. Okay, summer's coming, okay, but not high summer, please. Remember, Monica came here and it was so hot. It was a day that it was like a heat wave here, and I remember we were talking about it, and we said, well, this point we go to a pub or we go to the shopping center, because most homes don't have air conditioning. Because imagine, we don't really have high temperatures here. Normally temperatures here are very mild. Então, assim, no verão a gente tem normalmente 30 graus, 25, que é very pleasant. Mas tem dia que vai lá para cima, e a gente já teve casos de ter 40 graus aqui, que aí para nós é insano. Porque as casas não são preparadas para o calor, né? Então, se vocês olharem aqui na janela, ela abre desse tantinho. Okay, so it's not easy, okay? It's not easy, but there we go. So let's go back to acronyms, okay? EOD, end of the day. Q&A, questions and answers. Então, question and answers a gente nem fala mais, que vai ter uma sessão de question and answers. A gente já fala, we're going to have a Q&A session at the end, normally, okay? Here, don't wait for a Q&A session, okay? You can send me your questions straight away and I'll answer. And Alex is going to be here. A Monica tá falando, no, this year they're going to Canada. Okay, enjoy Canada. Now you can, how can I say, you can be very proud of your English, yeah? Can boost about a bit, yeah? Boost about é uma expressão que dá para esnobar um pouquinho, né? O inglês, então aproveita, vai lá e realmente trabalha o teu inglês mais ainda, mas já tá super bom. A Mônica é uma grande querida que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e desenvolver um bom trabalho, e arrasa no inglês, sim, tá, Mônica? Yes. A gente tem um sabotador, né? Que fica falando, não, ele não fala muito bem, mas a gente fala, tá? Tem uma cliente minha, essa semana, ela falou assim, Cris, meu inglês não tá bom. Eu falei, não, vem fazer um curso aqui na Inglaterra, mas não vem fazer curso só de inglês, vem fazer né, alguma coisa que vai acrescentar realmente no seu currículo, algum curso de gestão, liderança, alguma coisa assim. E ela falou, mas eu não sei, acho que não, eu preciso trabalhar no inglês, né? A big saboteur. Eu falei, não, você vai estar bem. Aí mandei um teste para ela fazer, eu falei, faz esse teste e vamos ver.
B2, a danada, que é o Upper Intermediate. E o Upper Intermediate é muito bom. Eu falei, olha, essa nota que você teve é nota de corte para entrar em faculdade. Então, já é uma nota que você já entraria e não precisaria ter o acompanhamento. Porque aqui, quando você é de outro país, e aí você entra numa faculdade britânica, eles pedem um IELTS 5.5, 6, 7, dependendo da faculdade, da universidade, ou então eles vão pedir para você porque é o European Framework of Languages, ok? E eles têm uma classificação, vai de A1 até C2, e aí você tem A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? E cada um dentro da sua particularidade, o que consegue fazer com a língua, what you can do with the language, like if you can communicate in basic situations, or you can talk about routines and things like that, or if you can understand complex matters. Complex matters, C1, C2, o C2 você já é realmente fluente, near native, we say that, né? O C2 é o level máximo. E aí, essa minha cliente teve B2, eu falei, poxa, tá super bem, né? Então, às vezes a gente fica se sabotando, mas o brasileiro tem essa mania mesmo, tá, gente? E o brasileiro tem uma pronúncia super boa, tá? O que a gente erra nas palavras que são... eu tô com acrônimas na cabeça agora. Peraí, que são cognatas, ok? Mas vocês não precisam saber esse gramatiquês aí, não. Palavras cognatas são as palavras que parecem e são iguais ao português. Normalmente a gente identifica essas palavras, we can identify those words, and we understand like a kind of a translation, we know what they mean, a gente sabe o significado, a gente consegue entender um pouquinho a tradução, sabe mais ou menos em que tipo de frase que ela vai aparecer, se ela tem uma conotação positiva ou negativa, mas aí na hora de pronunciar essa palavra é onde tem a maior dificuldade. Por quê? Porque a gente vai querer pronunciar de acordo com a língua portuguesa e aí dá ruim, né? Então, nessas palavras que eu falo, cuidado, o que você tem que saber das palavras que são cognatas? A pronúncia. Ok, pronunciation. Ok, we're not talking about cognate words, a gente não está falando de palavras cognatas, estamos falando de acrônimos, mas vocês sabem que a minha aula eu vou costurando, vou puxando para fazer vocês pensarem em inglês, to ask you to think in English. And why do I do that? Like I organize like a kind of a ping pong between English and Portuguese to keep you awake, to keep you working, so then you understand. You don't know if you're understanding because it's English and Portuguese, because some things I translate, others I don't, and that's how I work. So then you can enlighten many areas of your brain. Okay, so that's how I do it, and I use a lot of storytelling as well. So then you can visualize what I'm visualizing in my mind. I can put you in my map in a way. Okay, you can listen to what I'm saying, and you can feel my words. Okay, so that's how we work NLP with English. And I promise you, this makes a big difference on when you are speaking, when you're saying things, and the way you present yourself, the confidence that you have when you're speaking a language, okay? And this is much more important, all right? There is a TED Talk. It's like speak a language as you would be playing a game, a video game, something like that. É um TED Talk de uma professora, ela dá aula em algum país da Ásia, né, que para eles é mais difícil ainda aprender inglês, porque eles têm que aprender também como escrever, né, a letrinha tal, que é um pouquinho diferente, enfim. E o que ela fala? Que ela foi numa farmácia, she went to a pharmacy, and then when she entered there, she was trying to buy omega-3, okay, omega-3, and when she was buying it, there is one for the heart and one for the brain. And then one lady who was very capable, very knowledgeable, então uma que era muito capaz, muito conhecedora, foi lá, tentou explicar para ela a diferença de um e do outro, né? E ela não entendeu nada, and she couldn't understand because, you know, the lady was explaining, but, you know, a bit of gibberish, talking, and you can really understand because it's too much. And then there was this other lady, uma mais, né, que não tinha um inglês tão bom, e essa que não tinha um inglês tão bom falou assim, okay, we have two types, okay, two types, falando com aquele sotaque chinês, né, two types. Do you, one for heart, one for brain. You problem in heart,
E aí ela falou assim, não, I don't have a problem in my heart. Ah, brain problem, so you go for this. E aí ela deu o que a moça precisava comprar. Então, comunicação é sobre confiança, né? É essa coisa da gente passar essa segurança naquilo que a gente está trazendo, né? Então, a gente trabalha isso também, que é como você se posiciona. Ok? Como é que você pega a tua cadeira? Mas vamos lá, vamos continuar, que é muita coisa para fazer aqui. Mas quem é meu aluno, people who are my students, they know that they have to concentrate all the time, because when I realize that they're going off or they're going astray, then I get them back and I ask a question and they go, okay, all right. So they cannot be asleep in my classes because we are working with a lot of things at the same time. Okay, our perceptions. We work with the five senses. Okay, and also there is a reason why we do that, because if you use at least three senses, the chances for you to memorize something are much higher. The chances for you to get something from short-term memory to long-term memory, it's much higher. So are much higher because chances, okay? So chances are much higher, and then you can improve your English faster, okay? So that's why I use these techniques to teach you English. And I'm using here as well, because the same type of class that I teach here, I also work with executives of companies and things like that when I'm training executives. Why? Because it works, ok? It works. E funciona mesmo, tá, gente? A pessoa aprende inglês muito mais rápido. Por quê? Porque você usa 3 pontos sensoriais. Eu uso VAK, seguindo a PNL, né? Então, visualização, audição, sinestesia, que é o que a gente sente, e a gente trabalha também com generalizations, distortions, and deletions when we are teaching a language. So people engage with that because this comes from NLP, and then you can learn faster, ok? Então vamos lá. E não deixa para amanhã, a gente continua aqui. Hoje a gente teve, né, aqui a Maria Aparecida que voltou, mas é importante, gente, não parar de estudar inglês. Essa semana tive uma pessoa que me ligou, um profissional de marketing, e ele trabalhou na mesma empresa por 15 anos e fez a empresa virar top of mind, enfim, muito bom, é um profissional excelente, mas as chances que ele tem agora, assim, sem inglês ele não consegue. Então tá muito difícil, né, o mercado. E quando o mercado tá difícil, o que acontece, né? Eles peneiram um pouco mais e tem que falar inglês, ok? So then you have to speak English. So the time is now, ok? E, gente, pode morrer de falar, mas não tem língua que vá substituir o inglês tão, assim, com tanta rapidez, tá? Pode usar a inteligência artificial, dá para ficar traduzindo. It's not the same thing, and you know what I'm talking about, ok? E aí, gente, se você deixar para a inteligência artificial fazer o que você não pode fazer, desculpa, mas você só está provando realmente que a inteligência artificial é muito melhor que a gente, e a gente fica muito medíocre, né? Então, vamos melhorar. Let's put the rule up a bit, let's raise the bar. Vamos subir a régua, né? Let's raise the bar a bit. Okay, so there we go. Let's go for the next one. Okay. WIP, work in progress. Okay, or WIP, okay? The project is still WIP, but we are making good progress, okay? Work in progress. I am a work in progress. I am a WIP, okay? Sometimes I prefer to say work in progress. Depends on how I'm saying it, but I prefer to say WIP, okay? WIP, work in progress, ok? Nossa, eu tava pensando, ok, a cabeça tá aqui agitada, né? Mas vamos lá. WIP, work in progress, I am a WIP, ok? WIP, ok? O projeto ainda está em andamento, mas estamos progredindo bem. The project is still a WIP, but we are making good progress, ok? ETA is Estimated Time of Arrival. Quem trabalha com importação, exportação, entrega de produto, esse daqui é um jargão que todo mundo fala. ETA, a gente coloca em e-mail. Eu trabalhei muitos anos para um laboratório aqui, né, e a gente entregava reagentes da Thermo Scientific e do laboratório Sigma. A gente entregava reagentes para equipamentos de laboratórios farmacêuticos, cosméticos, enfim, vários tipos de laboratório. E a gente vendia os equipamentos também que utilizavam esses reagentes, ou não também, né? Vários equipamentos para laboratório. E aí,
esse ETA era super importante para a gente. Por quê? Porque às vezes você, principalmente em peça de reposição, so spare parts and things like that, or reagents, imagine you cannot stop a production line because the reagent is not available, or because the product or the equipment is not working. I work with a lot of people from the health area, the health sector, and in the health sector, you can't really stop a machine for a while because you are losing money technically, yeah. So then this is always a concern, and especially when goods are imported, quando os produtos são importados. Goods, a gente fala de produtos em geral, então a gente chama de goods também, não é bons, mas goods. So when are the goods coming? So can you give me the ETA for the goods? Okay, então goods são produtos em geral, né? E o ETA a gente usa o tempo todo, ok? What is the ETA? Ok? E o POD. Tinha o ETA e o POD. Quando dava problema, era o POD, ok? Que é o Proof of Delivery. E aí dava problema mesmo, porque quando não tinha, eu falei assim, mas o ETA. No, the ETA was yesterday. Well, we didn't receive it. And then I was like, okay, so Houston, we have a problem, right? Houston, we have a problem. É uma outra expressão, tá? Uma expressão mais americana, mas aqui também usa Houston, we have a problem. And when the ETA failed for some reason, and then people would ask, okay, now can you give me the POD, que é o Proof of Delivery. Então a gente usa bastante, né? E o Proof of Delivery sempre também. Aqui tem um outro CMS, Content Management System. Esse aqui eles já perguntam, né? Às vezes vem até em entrevistas de emprego ou na descrição das vagas. Às vezes eles perguntam, eles falam, você tem experiência com CMS? Não sei se já aconteceu com vocês, até vocês podem colocar no chat ou ele filtra para mim. Mas às vezes você vai concorrer a uma vaga e tá em inglês a descrição, tudo, e tem alguns acronyms, tem algumas coisas que são acrônimos específicos daquela área de trabalho, né? E eles colocam exatamente para filtrar os curiosos, porque se você não sabe o acrônimo, você não vai trabalhar com eles, né? Eu trabalho com algumas pessoas na área de seguros e usa muito acrônimo também. They use a lot of acronyms, ok? And sometimes we don't know and we have to ask, okay? And then what does it mean? Another tip, uma dica aqui para quem está indo atrás de vaga, para quem está querendo mudar de emprego. Em algumas áreas o mercado está aquecido, tá bom? Então, na hora que você vai colocar o seu currículo, cuidado, principalmente quando você vai colocar no LinkedIn, porque você tem que colocar, às vezes, a descrição e o acrônimo. Por que eu estou falando isso? Porque se quem estiver te pescando for uma pessoa de RH, que não sabe o acrônimo daquela função específica, a pessoa não vai procurar através do acrônimo, ok? Agora, um diretor já procuraria através do acrônimo, mas às vezes quem faz a descrição da vaga não é o diretor, claro que não, né? Então, às vezes é um analista ou uma pessoa mais sênior da RH. Então, às vezes você vai ter a descrição, ou às vezes, quando o diretor pediu, né, vai colocar lá as abreviações, ou os acrônimos, ou os inicialismos. Então, muito cuidado com isso. E esses dias eu peguei um CV de um diretor, e tudo estava em acrônimo, porque ele já é um diretor, né, calejado e tal, né? E ele falou assim para mim, não, Cris, aqui eu já coloquei o que eu faço tal. Eu falei, tem muito acrônimo. Por quê? Eu falei, na sua posição, normalmente é um headhunter que vai te procurar. Porém, né, esse headhunter pode ser um genérico. Pode ser que às vezes a empresa vá direto, né? Então, assim, a empresa, sei lá, é na área de saúde. A empresa vai direto, né? A empresa da área de saúde vai procurar você que é um profissional de saúde. Mas muitas vezes o que acontece? Eles contratam um RH terceiro, né? Uma empresa de prestação de serviço de headhunting. E aí, às vezes, o headhunter não vai ter essa atenção ao detalhe dos acrônimos. Então, por isso que às vezes é bom as duas coisas, porque na hora de fazer de puxar o seu e-mail, olha, de puxar o seu perfil do LinkedIn, so for them to fish your profile, then they will need both, okay? Because otherwise you're not going to be considered, ok? Porque às vezes se você colocou um e está em acrônimo, não vai ser puxado. Se está em acrônimo e você colocou a descrição inteira, também não vai ser puxado. Então, é preciso ter
um cuidado aí entre as duas coisas, tá bom? Mas vamos para a próxima, que a gente ainda tem algumas coisas aqui para falar. Já estamos com 40 minutos, 48 minutos de live já, ok? KPIs we use all the time. You all know that this one we use like as bread and butter. Arroz com feijão, né? Bread and butter. Não vai falar arroz com feijão, não existe essa expressão, bread and butter, ok? So we use that as a bread and butter already. KPIs. So can you tell me a little bit about the KPIs? Can you tell me how you're using KPIs to improve your sales? How can you use your KPIs to change the marketing strategy? Okay, so key performance indicator. We have this for collaborators sometimes, okay? But then normally we talk about strategy in this area, okay? And we organize the strategy according to the KPIs, ok? So sometimes we have to change the course of direction. Às vezes a gente tem que mudar um pouquinho o curso, né? E aí a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, tá bom? KPIs, ok. Deixa eu dar um oi aqui para Jordana. Sua linda, saudade de você. Lu, vamos para o Ohio. Olha, Lu, eu vou agora para Portugal. E, assim, né, estou fazendo MBA, então não está simples aqui, não, viu? E também eu estou fazendo um trabalho aqui que é uma divulgação de uma empresa, trazendo os produtos da empresa para cá. Claro, ainda está muito incipiente isso, eu estou estudando para isso, exatamente esse MBA tem a ver com isso também, porque a gente quer trazer produtos do Brasil para cá, porque está um super apelo. Hoje eu comprei um suco de laranja no mercado e tava Brazilian Orange, sabe, assim, umas coisas. Eu fui para a França, acho que eu comentei com vocês, entrando na Sephora, na frente, assim, um produto que chama Sol de Janeiro, que é um produto cosmético, e interessante, né, porque não é nem do Brasil, é um produto feito na Califórnia, mas que está super na moda aqui, caríssimo, um cosmético, caríssimo não, vai, medium range, mas está super na moda. Então, assim, o apelo do Brasil nessa época de verão, primavera, é muito grande. E não só, né? Eles falam dessa coisa da ginga que a gente tem de tudo. E já comentei com vocês aqui, I mentioned to you before, we had a social experiment here with my kids, and we went out, and Nicola said, Mommy, if I go out with a Brazilian shirt, people are going to ask me if I am Brazilian, and they're going to give a smile straight away. And it was true. We went to 3 stores, and all those stores, they asked, oh, are you Brazilian? Oh, yes, I am. And then they open a big smile. Oh, I love Brazil. Oh, I love Brazilian songs. Oh, dear. Some people talk about football, but it was so interesting. So when I was in France, I had the opportunity to experience the same, okay? But then, of course, we have to prove. We don't have to prove anything to anybody, but it's good for us to show that Brazil is not just about samba, football, and naked women. Sorry about that. I know this is a bit sexist, but this is how people see us sometimes. So then it's important for us to show that Brazilians are very diverse, and we have an Europe inside Brazil. If we think about the size of Brazil as a continental country, so it's important for people to understand that as well. But there we go. So just answering your question, okay. Okay. All right. You're saying that Madonna is going to sing. She's going to have a concert, right? In Copacabana. Okay. Lu. You know what? I saw Madonna many years ago. I went to Wales to see her. And it was a nice concert. I can't remember which one, but it was the one that at the time she was putting herself in a cross, something like that. And there was a lot of criticism about that as well, because she put herself in a cross like Jesus Christ, and some religious groups they were against it. But of course, she wanted to shock, and it was interesting to see. Okay, I never had the opportunity to see Michael Jackson because I wanted to see as well, because we can say whatever, but the performance is really very nice, right? Okay, let's go for what we are here for. Talk about acronyms. N slash or /A, okay? Non-applicable, okay? Not available or non-applicable, okay? Ok. Olá. Aqui já tem a Lu, vai para ver a Madonna. E a
Maria Aparecida também vai para ver Madonna. So both of you are going to see Madonna live in Copacabana. So that's very nice. Okay, fair enough. Enjoy yourselves. Yes, I think it's going to be very nice, of course. Okay, so enjoy, right? Okay, there you go. So NA not applicable or not available. I normally use NA when I'm filling forms. Então, quando você está preenchendo algum formulário, você normalmente, principalmente quem viaja bastante, né, chega num hotel, às vezes eles perguntam alguma coisa que não tem razão de estar perguntando, não é aplicável. Então, not applicable or not available. Aqui eu vejo mais sendo utilizado mais como not applicable, ok? Instead of not available. But, né, não disponível, não aplicável, ok? The data for the older entries is not available or not applicable. Aqui nesse caso é not available, ok? Não estão disponíveis, ok? Alright. PPP, a gente usa muito em marketing, principalmente marketing digital, pay per lead, ok? A gente usa bastante, porque a gente pensa no investimento que a gente faz para ter as pessoas vindo para a gente. Aliás, gente, deixa eu aproveitar, pedir para vocês que me acompanham aqui, gente, vocês sabem que eu venho aqui faz 3 anos, é sempre gratuito, para vocês aprenderem inglês de verdade, mas eu peço a colaboração de vocês para que compartilhem, né, continuem compartilhando o óculos com quem precisar, quem precisa falar inglês, porque daí vem outros processos, né? A gente tem a plataforma óculos.com, onde todas essas informações que eu estou passando aqui, está tudo lá na plataforma, certinho, organizadinho. Lá a gente tem hipnose, lá a gente tem outros trabalhos também, né? Então você fica com uma referência de inglês assim enorme, e eu sempre estou estudando, sempre estou trazendo coisa, então assim, aproveitem, porque tudo que eu estudo eu coloco lá, a gente logo deve estar colocando alguma coisa, um curso de PNL lá também, né, para vocês terem acesso, quem às vezes não pode viajar ou fazer o curso pessoalmente comigo no 1 a 1, né, então a gente tem essas informações lá também. Então peço a vocês que compartilhem esse material, aqui deem o like de vocês, porque isso ajuda a dar mais relevância para o canal. Vocês já estão cansados de saber isso, todo mundo pede, né? Mas eu nem sempre peço, porque eu esqueço. Mas eu peço que vocês ajudem sim, porque continua o conteúdo relevante e ajuda a gente. A Óculos Academy já está aí há alguns anos no mercado e a gente tem bons clientes, excelentes clientes. Hoje em dia, no 1 a 1, eu consigo trabalhar com poucas pessoas, né? A gente está treinando alguns outros professores para vir trabalhar com a gente, mas demora um pouquinho. É um processo que a pessoa tem que ter muita vontade, porque misturar todas essas tecnologias humanas, né, que a gente diz, então a PNL tem um processo para você estudar a programação neurolinguística, o próprio coaching, né, não é fácil você encontrar master coaches que queiram trabalhar em inglês, e aí você ter alguém com pós-graduação em psicologia positiva também, trabalhar com a hipnoterapia, então às vezes a gente não consegue todo esse pool para dar essa entrega que a gente entrega. E tem os cursos para professores também, mentoria para professores também, quem quiser, a gente tem esse trabalho, porque a pessoa consegue realmente se destacar, ser um professor diferente, porque o aprendizado é muito mais rápido, ok? The learning is much faster, okay? And that's a good thing, right? Okay, so let's carry on. Okay, I put here NLP. I've been talking about it. So neurolinguistic programming. Porque às vezes as pessoas falam, o que é NLP mesmo, né? É neurolinguistic programming. But now tem o Ale. Você pode procurar para mim o NLP, que para mim vem NLP, neurolinguistic programming, right? But a gente usa programação. PNL. Então, mas tem um, Lê, que é... Não é em português, não, Lê. É como a gente usa para a linguagem de inteligência artificial, o NLP. É uma outra coisa que, esses dias, eu estava trabalhando com um arquiteto e a gente estava olhando, né? E ele, né, conhece um pouco disso. Eu falei, você faz isso? Ele falou, não, isso eu não faço. E tinha a ver com essa coisa de você transformar a linguagem, né? Então você entender, por exemplo, que é o inglês da Inglaterra, que é o inglês de Singapura, que é o português de Portugal, que é o português do Brasil, e a própria inteligência artificial, ela detectar isso. Então tem um outro NLP também. Eu não lembro, mas é um acrônimo também. Eu não posso sair daqui para procurar, porque senão eu fecho aqui as janelas, né?
Mas, Ale, se você conseguir procurar, se eu não conseguir achar, depois eu passo para vocês na semana que vem, tá? So, there we go. To be decided, to be confirmed. A gente usa o TBD e o TBC. O TBC, to be confirmed, okay? Or to be determined, to be decided, to be confirmed. They're all the same, TBD, TBC. Aqui na Inglaterra é mais comum o TBC, okay? So the location for the next meeting is still TBC, to be confirmed, okay? Or sometimes they just put next meeting, the place for the next meeting, TBC, ok? Porque tá resumindo também, né? To be confirmed, to be determined, ok? Alright, or to be decided. Então pode ser qualquer coisa dessas, mas a gente usa bastante isso aí. TBC aqui é o mais comum, ok? E eu lembro que no IBC tem um pessoal aqui no IBC, né? Uns queridos aqui, e que é o Instituto Brasileiro de Coaching também, fiz todas as minhas formações de coaching lá, todas e algumas aqui, né? Eu estou trabalhando aqui com a Evolve também, porque sempre tem coisa nova e sempre a gente precisa estar refrescando, né? Trazendo coisa diferente e tal. E aí, o IBC, né, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, ok? O Zé brinca muito, né, que é o tira a bunda da cadeira, o TBC, né? Mas aqui TBC é to be confirmed, ok? Então, cuidado aí, tá? A pessoa não tá mandando você tirar a bunda da cadeira. Esses dias, gente, eu escrevi para um CEO assim, ó, see you soon. Mas aí eu coloquei o Zoom. Se vocês escreverem Zoom no celular de vocês, aparece aquela flechinha, né, do Zoom. E aparece escrito Zoom. Então eu coloquei C-U Zoom. E aí, Cris, what's that? Aí eu falei, opa, é C-U, o C é C-E-U, ok? Aí ele, Cris, pondo junto fica esquisito, né? Eu falei, ai, que vergonha, ok. Mas ele levou numa boa e tudo bem também. Mas também tem que aprender, né? E eu falei assim, às vezes eu vou passar texto assim para você. Às vezes eu escrevo também com algumas abreviações, né? Então eu coloco Great, GR8, o Little Black Dress, esse tipo de coisa a gente já usa normalmente, ok? Vamos lá. QBR, Quarterly Business Review, QBR, ok? Isso aqui é muito comum nas empresas, né? Agora a gente acabou de terminar, a gente terminou o primeiro quarter e agora começou um outro quarter, em abril, na verdade, né? Então, desculpa, começa agora em maio. Então, o primeiro quarter do year já passou, né? Então, a gente usa bastante Quarterly Business Review. Se tiver que adaptar alguma coisa lá dos KPIs, a gente pega a informação dos KPIs, Key Performance Indicators. If the key performance indicators are not going well, then we have to change the strategy. And normally we do the quarterly business review, so then we can see if we are doing something correctly or not, okay? Or if we have to adjust or change the course of our actions. So there we go. I'm bringing here an information. During the QBR, we will assess our performance against the set KPIs, okay? Or we will assess our performance against KPIs. Normalmente se the set, não, que foram os indicados, né, estabelecidos. Mas normalmente são os KPIs, que são os Key Performance Indicators, ok? Então, isso aqui usa bastante. Tá? Nas empresas usa muito. Se você se reporta para fora, você com certeza já viu esse acrônimo. Se não ainda, né, aprende, porque daí pode ser que na sua próxima, né, etapa da sua carreira você vai estar usando o QBR, ok? Quarterly Business Review. Alright? Let's go! ROI, esse aqui importantíssimo, a gente usa muito, muito, muito. Aqui ninguém investe dinheiro sem saber o ROI. E eu vou contar para vocês como é que eu aprendi essa palavra, ok? Minha chefe, eu comentei com ela, falei assim, vamos entregar um presentinho, né, para os nossos clientes, final do ano, não sei o quê. Ela falou, ok, Chris, what is the ROI? Eu falei, ROI, gente, entregar aqui. ROI para mim era um menudo, né? Que horror, entrega a idade. Mas vamos lá. Aí ela falou assim, what is the ROI? Aí eu, ROI. Aí eu olhei para a cara dela, ela viu que eu não entendi, né? Eu falei, ROI? Aí ela falou assim, Return on Investment. Eu, ok. Então, o que ela queria me dizer, né? Ok, a gente vai investir nesse presente que você quer entregar. Mas qual que é o retorno? Então, assim, ou a gente vai dar um super presente, é só um presente mesmo de thank you very much, ou vai ter algum retorno. Então, eu preciso saber o que você quer, qual a sua estratégia, what is your strategy? Okay, so then I learned this word, okay, or this acronym, ROI, Return on Investment. Esse acrônimo, porque pode ser pronunciado como uma palavra, né? The slide shows the projected ROI
for our new marketing strategy, ok? Muito usado, o ROI é sempre uma pergunta em todas as mesas, budget, quando a gente faz forecast budget, o budget do ano, forecast predictions, we are always going to use ROI, ok? It's very common, we are going to use that. Essa daí aparece e vem assim também. E você pode até colocar no seu currículo já ROI against KPIs, quarterly business reviews and things like that, forecast based on ROI. So this is very common, okay? Memorandum of Understanding, MO, esse a gente nem usa tanto, mas às vezes, quando a empresa é multinacional e atua em vários locais do mundo, às vezes a gente precisa, não sei se a Pri está por aqui, mas a prima irmã, e ela trabalha com EMEA, né? Então, são várias culturas, pessoas de culturas totalmente diferentes, diversos países. Então, às vezes, o que acontece? Quando eu tenho eu faço treinamento para CEOs e presidentes de empresa, ou mesmo gestores, diretores, né? Enfim, eu pergunto da audiência. Por quê? Se a audiência for uma audiência já americana ou britânica, que entende inglês, que o inglês já é a primeira língua, eles não vão ter dúvidas com relação a isso. Mas se você está explicando para uma audiência mista, onde tem pessoas de várias partes do mundo, você precisa prestar atenção naquilo que você escreve. Então, porque nem todo mundo vai entender, ok? E aí é importante. Ih, a gente caiu. E aí, voltou a ser só 1 hora no Insta? Não estou sabendo, mas acho que não. Acho que foi problema de conexão. Ai, caramba. Eu vou compartilhar aqui e eu vou entrar em mais uma. Vou entrar de novo, tá, gente? Peraí. Porque tinha bastante gente no Insta. Ok, sorry about that, everyone. Porque deu 1 hora que bateu 1h04. E aí, ok, tô entrando de novo no Insta. I'm back on Instagram. Hello! Hoje a gente tá falando de acrônimos. Quem tá acompanhando, a gente caiu, mas voltamos aqui. Né? Então, eu estava explicando para vocês, I was telling you about the importance of using acronyms, but of course, paying attention in your audience. Então, se a sua audiência for uma audiência mista, cuidado na hora de ficar usando muito acrônimo. Por quê? Porque pode ser que pessoas de outras partes do mundo não tenham a compreensão desses acrônimos. E aí, o que vai acontecer? Você precisa fazer uma adaptação, ok? Because sometimes we work with the acronyms and it's difficult for people to understand. Okay, so it's important for us to understand sometimes some specific jargons for a specific industry as well. Então, um jargão específico para uma indústria específica. Então, às vezes você vai apresentar para fornecedores que não são necessariamente a sua indústria, ou você vai mudar de área, né? Você vai ser gestor de uma outra área. Às vezes você vai falar daquilo e a pessoa não sabe, ou às vezes você foi para uma outra área e não sabe do acrônimo específico daquela função. Então é importante a gente ficar de olho e perguntar, não sabe? What does it mean? Sorry, can you tell me what does MOU stand for? Ok, então a gente pode trabalhar nessa linha também de perguntar mesmo, né? Ok, DIY, do it yourself. Então esse aqui, fácil, né? DIY a gente usa bastante. E usa mais assim para bricolagem, essas empresas que vendem coisas que você faz na sua casa, e aí existe muito esse DIY. Até às vezes você vai comprar uma coisa para decoração e tal, e eles colocam DIY. E aqui muita gente é entusiasta do DIY, na França também bastante, na Europa em geral, né, as pessoas gostam às vezes de reformar a casa, de pintar, de fazer algumas coisas, e aí DIY, ok? E DIY pode ser whatever, ok? Às vezes até um projeto, mas isso geralmente se você for usar dentro de uma empresa é um pouco mais agressivo, às vezes, né? A não ser que você leve numa brincadeira, mas se não, DIY. Eu lembro uma vez eu escrevi isso para um colega meu, porque depois da licença maternidade, when I had my maternity leave, I went back, but I went back part-time. E aí, quando eu voltei part-time, foi engraçado que ele falou assim para mim, ele deixava várias coisas na minha mesa, assim, eu ia lá só 2 vezes por semana. E ele deixava assim, Cris, faz para mim isso aqui. Aí eu falei assim, since when I am your PA? PA stands for personal assistant, ok? Falei, desde quando que eu sou sua assistente pessoal, né?
E às vezes eu deixava assim um bilhetinho, né? Ele mandava as coisas, eu botava no bilhetinho. Eu falei assim, ó, please, DIY, do it yourself. Porque era dele, não era meu. Aí uma vez ele pediu fazer um report de vendas lá. Eu falei, peraí, eu falo da minha área, você vem da sua, caramba. What is that? Falei, eu já tenho muita coisa para fazer quando eu venho aqui, né, nos 2 dias. Enfim, e foi interessante, it was interesting. He was a good person, very good person, nice guy, but he was sometimes like, you know, getting a bit confused about my role. And then he said, look, I'm not your PA. E uma vez ele, né, ficou meio assim, né, tipo, achando, é a part-timer, né, agora que ela, né, teve um bebê, tá meio que voltando 2 vezes semana, então ela vai me ajudar, né, e aí não era bem isso, né, eu voltei para minhas funções, e aí um dia eu chamei minha chefe e falei assim, ó, can you tell fulano que eu não sou a PA dele? Could you tell him that I'm not his PA? I can help, but I'm not his PA. I can only help him if he understands that I will help him, but if I finish my things. But because I'm here just twice a week and he's here 5 times a week, so then I think it's easier for him to finish what he has to do and I'll finish what I have to do, ok? Empoderamento feminino, né? Mas engraçado, né? Às vezes o povo confunde um pouco as bolas, né? Mas vamos lá, let's carry on. Okay, OPEX, operational expenses, okay, reducing OPEX is crucial for improving our company's profitability. Ok, esse aqui normal, OPEX a gente usa bastante. Frequent asked questions, muito normal. Acho que no Brasil a gente até está usando esse acrônimo, ok? Que é o FAQ, ok? Frequent asked questions. Non-disclosure agreement. Esse aqui é muito importante para quem é executivo de empresa. Non-disclosure agreement. O que é isso? É segredo, ok? E a gente assina isso aqui. E aí não pode falar. Então, por exemplo, I'll give an example. I'm training an executive for a few interviews, okay? And I said to him, well, this information, you can talk about this information, or it's a kind of there is an NDA applicable. And then it was like, NDA? And I was like, yes, a non-disclosure agreement. Did you sign something saying that you couldn't talk about it? I said, wow, yeah, I think so, yeah. Porque principalmente se a empresa, gente, se é uma empresa que ela tem shares, né? Que ela tem, ela é comercializada na bolsa, enfim, que ela tem as ações, aí que é uma open capital company, aí tudo bem, porque essas informações elas têm que estar divulgadas. Mas se não, você tem que perguntar se você pode divulgar, mesmo que for numa entrevista, mesmo que for no seu currículo, principalmente números, numbers, ok? Então, às vezes, fala assim, dobrei e a empresa fatura tal. Não dá para falar isso. Você pode dar os números, a gente tem X funcionários, a gente tem uma média de X operações por dia. That's it. Okay, so be careful because non-disclosure agreement, if you put in your CV or your LinkedIn, this can be a problem, ok? Pode ser um problema para você, ok? Então, cuidado, que currículo e LinkedIn, ok? Tá na rede, então muito cuidado com o que você coloca ali, tá bom? Careful with what you put there, because if you signed a non-disclosure agreement, you have to obey the rules, ok? Cuidado com o que você assina, ok? So, example here, all participants must sign an NDA before we proceed with the detailed product presentation. Alright? Isso acontece muito também quando vai ter lançamento, ok? Porque daí não pode vazar informação, tá bom? The information cannot get out of the company, alright? So there we go. LOI, letter of intent. We received a letter of intent, or LOI, from the company expressing their interest in our project, okay? Letter of intent, okay? Minimum order quantity, MOQ, agora deu uma trava aqui, MOQ, ok? O que é sempre uma pedra no sapato. Foi engraçado, a gente foi para o Brasil um tempinho já, 2 anos e 3 meses, 2 anos e 6 meses já, quase. E aí o Lorenzo, ele viu que estava escrito queijo. E ele falou assim, vovó, posso comer o queijo? A gente achou tão bonitinho, né? Porque o kill. E eu, às vezes, não consigo mais o kill, ok? A gente fala que, né? O kill, ok? Minimum order quantity, o kill, ok? Queijo, né? Engraçado. E quando a gente vai falar, tá na fila, né? É o kill, ok? Então, é engraçado. Aí o queuing, até um verbo, ok? Se você quiser usar. Ok, are you in the queue? Tá na fila? Or are you queuing?
Isso é diferente do americano, porque o americano vai falar line, ok? So there we go. Are you in the line? Okay. It's interesting. Okay. Request for proposal. Okay. RFP. So we need to respond to the RFP with a detailed proposal by next month. Okay. Here we could put just in detail by next month. Okay. We need to respond to the RFP by next month, ok? Nem precisaria com uma detalhada, porque a proposta geralmente ela é bem detalhada, tá bom? Ok, let's go for the next one. CAPEX, capital expenses. So this year our CAPEX will focus on upgrading our manufacturing facilities. Eu tô correndo um pouquinho. Quem trabalha muito no Brasil a gente fala CAPEX, né? Mas é o CAPEX, ok? E aí, claro, a gente acaba abrasileirando, mas é o CAPEX, ok? Request for quotation. Esse aqui é mais, né, o CAPEX é mais para quem trabalha com importação ou tal, trabalha muito com isso, mas a gente também, quando a gente dá o report do budget, né, principalmente no final do ano, para pedir o novo forecast, ok? To request the new forecast, ok? Request for quotation, RFQ, quotation, okay? After receiving the RFQ, we prepare the competitive quote for the supply of materials, ok? Quote é a cotação, ok? A gente fala quote, quotation, quote, I need a quote, é quando eu preciso que você faça uma cotação para mim, ok? CRM, Customer Relationship Manager, esse aqui aparece já como acrônimo para quem está procurando emprego, então esse aqui é, assim, normal, né? Já é bread and butter para a gente também. Sabe trabalhar com CRM? Customer Relationship Management. E normalmente são softwares que fazem isso, tá bom? Que tenha data, big data. Ok? So, BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa. Esses são os países do BRICS, né? Economias aí que estão crescendo. Então, é um acrônimo também, BRICS nations, they call sometimes this way, okay? Forward, okay, I'll forward the details of the meeting to you shortly. Forward, a gente às vezes coloca FWD, ok? Aqui eu não vejo muita função, mas às vezes as pessoas escrevem principalmente em text message, ok? Carbon copy. Carbon copy, gente, isso aqui é uma coisa que vamos dizer que a gente usa isso o tempo todo, mas a gente nunca se atentou. Então, quando eu estou mandando um CC no e-mail, é uma carbon copy. A gente nem sabe o que significa esse acrônimo, né? Ok, so can you CC me in the email? A gente já usa esse acrônimo tanto que a gente já nem sabe mais o que ele significa, a gente já trata ele como acrônimo, né? Como palavra. Então, ele já é a palavra, carbon copy, ok? Please carbon copy me on all correspondences regarding this issue. É até difícil para mim falar carbon copy, perceberam? Então a gente fala assim, please CC me. E aqui é o tempo todo. Então, please CC me, ok? Lembro que, né, no escritório, até meus clientes, did they ask you a CC, like to CC them? Did they ask to CC them? E isso aqui qualquer brasileiro já entende, acho que vocês também já entendem, então não vou perder muito tempo explicando isso aqui que é carbon copy, ok? Porque antigamente, né, para você mandar uma cópia para a pessoa, você tinha que fazer uma cópia carbono. Olha, gente, faz tempo, né? E aí, quando surgiu a internet, eles colocaram carbon copy, mas ficou CC, ok? E é isso que a gente faz, ok? There we go. BCC, que é o blind copy, né? Quando a gente não quer que a outra pessoa fique sabendo que a gente compartilhou o e-mail, né? Então, às vezes, a gente coloca uma blind carbon copy, é o BCC, ok? Gente, morrer sem saber disso, né? Porque a gente já usa o BCC, ok? RSVP, esse aqui eles usam muito para festa, aqui normal, você recebe um convite para festa, você recebe um répondez s'il vous plaît, que é francês, mas é assim que eles usam, e usa realmente desse jeito. Please RSVP to the invitation by the end of the week. So, it's répondez s'il vous plaît, ok? SEO, isso aqui também a gente já usa, Search Engine Optimization, SEO, alright? Que são as pesquisas, né? O Google é uma SEO, como é o nome da Microsoft, que é o Bing, né? Bing é um SEO, o próprio Yahoo era um SEO, ok? Ainda, né? Porque eu ainda tenho e-mail do Yahoo, mas o Yahoo perdeu uma grande oportunidade, né? Foi caindo o valor de mercado deles e, infelizmente, eles
né, foram perdendo aí, a empresa perdeu muito valor, né? Mas é ainda uma Search Engine Optimization, alright? So, let's carry on. Gente, se tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui, tá? Opa, passei aqui. So the use of acronyms in the global corporate world will facilitate the communication, and sometimes it can save time, and it can simplify some terms, okay? And this can promote efficiency and clarity to everybody. So this can contribute to a more productive environment, ok? Aqui eu coloquei, né? Estou falando a tradução aqui para vocês, mas é o uso de acrônimos no ambiente de trabalho, facilita a comunicação, traz mais eficiência, traz clareza, cuidado só, né? Quando você for usar, vê se está claro, às vezes é um jargão da própria profissão, um jargão daquela empresa específica, então precisa tomar cuidado com isso, porque se for um jargão da empresa específica e não de outras, as pessoas não vão te entender se você estiver falando em algum outro lugar, né? Então você está palestrando, normalmente a gente vai reportar para empresas de fora e a gente vai usar os termos já que são o jargão da empresa, mas né? Se a gente estiver palestrando para uma audiência que não é expert naquilo, a gente tem que tomar cuidado como vai usar. Então, sempre lembra, always remind yourself about your audience, ok? The key is keep educating yourself. This is key, ok? Keep educating yourself. É uma acrônimo que a gente também usa, não tanto, mas eu uso bastante, né? Mas isso eu prego e faço, né? Eu sempre estou me educando, aprendendo, me informando, sou bastante curiosa, então estou sempre antenada naquilo que está acontecendo. E isso às vezes é exaustivo, mas eu tenho uma mente muito curiosa. Quem conhece de psicologia positiva, né? Meus clientes que estão aqui também, a gente sempre faz o teste das forças de caráter, Character Strengths. E o meu, eu sou curiosa, criativa e amor ao aprendizado é o meu terceiro. Então, assim, imagina, uma pessoa curiosa, quer aprender e uso muita criatividade para fazer as coisas, né? Mas isso às vezes é bem exaustivo porque às vezes assim, eu trabalho com clientes de diversas áreas. I work with clients from many different areas, ok? Tem gente que trabalha com real estate ou realtors, né? Que a gente fala, que aqui a gente fala mais real estate agent. A gente não fala realtor, é uma coisa mais americana. Aí eu já trabalhei com físico nuclear, já trabalhei com pessoas que estudam tecido celular, gente que trabalha com coagulação sanguínea, esse tipo de coisa, né, hemostasia e tal. Trabalho com diretores de hospital, trabalho com gente de seguro, gente de IT. Então, assim, claro que para eu ter esse vocabulário, eu sendo curiosa, eu quero aprender. Então, eu vou lá, eu estudo o negócio da pessoa, né? Então, às vezes, gente, juro, quem me conhece, às vezes eu tô aqui 2, 3 horas da manhã e tô lá estudando, né? Mas é o amor ao aprendizado e o que eu posso trazer para vocês filtrado, porque imagina se eu for falar toda a experiência, fica chato, né? Espero que essa aula não tenha ficado chata. Eu tenho visto aqui os números, né? As pessoas têm acompanhado. Agradeço vocês por estarem aqui, porque realmente eu vou em bastante informação, né? E trago para vocês porque também ouço do mercado. Então, como eu trabalho com muitas áreas, a gente vai escutando zum, zum, zum. Tenho muito networking, né, com pessoas de vários lugares do mundo, porque já viajei bastante, estudei bastante. Aqui a Inglaterra é um lugar muito cosmopolita, né? It's a cosmopolitan country or a cosmopolitan city. London is very cosmopolitan. Então, assim, hoje mesmo, né, no curso, a gente tinha, sem brincadeira, acho que tinha umas 20 pessoas na sala, e cada um num país, né? Tinham 2 pessoas que eram do mesmo país, mas você fala, uau, né? E alguns mais britânicos, mas assim, alguns que já são britânicos segunda geração, né? Que vieram, o professor do Egito, já nasceu aqui, mas, né, tem todas as tradições. Aí o brasileira, tinha uma outra da Lituânia, tinham 2 pessoas de algum país do Oriente Médio. Aí tinha um outro rapaz que era da Rússia. Então, assim, você tem gente do mundo inteiro estudando aqui, e aí a gente acaba, né, adquirindo essa coisa de conhecer bastante de outras culturas. Às vezes a gente não percebe, fala alguma coisa que para outra cultura não significa nada, porque lembra que as palavras, gente, elas têm o significado que a gente dá para elas.
E às vezes a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, o professor estava dando um exemplo, the teacher was giving an example of a tie. E ele falou que, por exemplo, se você for vender uma tie preta, eu não lembro que lugar do mundo, que eles não usariam, porque só usam em ocasiões onde eles estão muito tristes, então seria mais para um funeral e tal. E tem um lugar do mundo que eles são proibidos de usar silk, então não usam coisas de seda. E é interessante que nesse lugar é proibido, né? Então seria uma ofensa você usar, imagina, né? E eu, por exemplo, eu gosto de comprar às vezes algumas roupas de seda. E aí lá tem que usar algodão, né? Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho disso, né? Isso é estratégia, isso é data, isso é marketing. Venda é outra coisa, mas a gente, para trazer o marketing, a gente precisa estudar os KPIs e precisa continuar educando, né? Nos educando para outras culturas, porque o mundo globalizado já passamos dessa fase até agora, né? Agora a gente está realmente né, deu um espirro lá na China, vai chegar aqui, vai chegar aí no Brasil, vai chegar nos Estados Unidos, né, na Ásia. Então é importante a gente estar bem atento para tudo que está acontecendo no mundo. So keep educating yourself, it's always good. Conhecimento nunca é demais. Né? Eu lembro que meu pai sempre falava, né? Que ele sempre falava, porque meu pai ainda está vivo, graças a Deus, meu lindinho, saudade dele, mas ele teve um AVC e hoje ele não lembra mais muita coisa, né? Então não fala mais, mas ele dizia isso, né? Que educação ninguém te tira, né? Conhecimento ninguém te tira. E é engraçado que quando eu fui para o Brasil, uma das minhas tias falou assim: ai, você investe tanto em educação, vai que você teve o que seu pai teve, né? Esquece tudo, falei, tia, pelo amor de Deus. Mas quando a gente está no fim da vida, né? Assim, já passou, já fez o que tinha que fazer, já deixou o legado, já está tudo bem, e está indo mais para um caminho, né? Que a gente sabe que é o destino de todos. Às vezes até é bom esquecer algumas coisas, né? E viver, né? Bora viver. Já está com a vida ganha, né? Bora viver. Ok. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada por estarem aqui comigo. Aqui tem todas as redes sociais que a gente está presente. Escrevam para a gente. A gente está trabalhando ainda, né? Um programa lá com o John Grinder, para quem é coach, quem quiser mais informações sobre essa área, quem é líder, porque a gente usa PNL em todos os cenários, né? Então, muita coisa legal. Vou agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que ficou, saiu, entrou, porque a gente caiu, voltou aqui no Instagram. Para quem quiser ver os slides, fica disponível ainda. Acho que entre hoje e amanhã ainda fica disponível. Às vezes a gente deixa até uma semana, né? Para vocês entrarem, assistirem, porque daí depois vai lá para a plataforma. A plataforma está super completa e cada vez a gente está trazendo mais. E aí a gente tem várias ideias para esse ano, mas dependendo do tempo que eu tenho, né? Porque assim, as coisas são corridas e assim, a gente tem delegado e tal, tem pessoas trabalhando com a gente, mas é um processo, né? A gente é uma família, temos os filhos, eu dou muita importância para isso. Eu tenho meu lado espiritual religioso, esotérico, né? Tenho as minhas coisinhas, minhas plantas, pode ver que é tudo planta de verdade, não tem planta artificial. Olha minhas flores como lindas, gente, bonitas, né? Então é tudo isso, né? Tem essa congruência. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Continuem com a gente. Semana que vem a gente está aqui de novo. Semana que vem estou aqui de novo. É dia 9, é um dia antes da minha viagem para Portugal, e vou tentar fazer lá de Portugal, porque é o mesmo horário aqui da Inglaterra. Se eu não conseguir, se der alguma pipa, né, porque estou lá viajando, às vezes acontece alguma coisa, estou trabalhando também lá, então a gente traz alguma reprise, alguma coisa assim, tá bom? Mas a gente tendo aí o trabalho para vocês terem uma masterclass aqui, são as aulas que eu trabalho com os meus clientes, dependendo do nível, né? Quando é um cliente individual, às vezes a gente fala só inglês. Aqui, como é uma audiência mista, a gente usa as duas línguas, né? Que é para a pessoa não ter muito tempo de pensar mesmo, para trabalhar alguns valores, né? Ou questionar algumas coisas, alguns comportamentos, tá bom? Então, muito obrigada. Lembrando que a gente tem o LinkedIn para carreira, inglês para carreira, tudo lá na plataforma Ocodus Academy. Agora, eu vou só dar uma olhadinha aqui, se a gente teve alguma pergunta. Curi, querido! Olha, quanto tempo! Muito obrigada. Já entrou em aula, né? Porque a hora que você chegou, e eu nem vi. Mas tudo bem, te agradeço. Depois eu te mando uma mensagem, tá bom? Ó, beijo no coração. Ó, Cida, seja super bem-vinda. Vivi, sua linda. Ó, às vezes a gente acha que não está no lugar certo, né? E está no lugar certo. Eu vi algumas coisas aí, estou te acompanhando. Então, parabéns pelo trabalho, por tudo que você tem alcançado aí, onde você está. E que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família. Que é para isso que a gente está aqui, né, gente? Ok? Então, ó, muito obrigada.
A gente se vê semana que vem, dia 9, ok? E a gente já tem o tema para semana que vem, Lê? Ainda não. Ainda não. Ale, você, nossa, Cris, você fala demais, ó, porque hoje a gente atrasou um pouquinho, né? Passei aí meia hora, mas muito obrigada, a gente caiu, voltou, e até vou rever, porque às vezes eu deixo muito conteúdo e aí fica muito longa a live, mas é essa a minha intenção de trazer muita coisa para vocês, tá bom? Então, ó, kisses in your heart, and I'll see you next class. I'll see you next week, okay? Take care, bye everyone. Cheers, bye, bye.